Caríssimos alunos, professor Pedro, somos um Engenharia Casal e vamos para a resolução da atividade 3 de materiais da indústria da construção. Tá correria aí, trabalho, etc. Família, faculdade, não tá conseguindo conciliar direito? Essa rotina EAD não é fácil, né? Não é fácil para ninguém. Precisa de uma ajuda? Um foco aí no seu aprendizado? Entre em contato conosco. Tá aqui o nosso Insta e o nosso WhatsApp. Podemos te ajudar aí no mapa e também nas atividades semanais. Vamos à leitura do enunciado. Primeira questão, é um enunciado um pouco longo, né, mas temos que ler com uma atenção aqui, então não fique enjoado aí durante a leitura. Você, engenheiro, é responsável pela ampliação de uma residência de pequeno porte e está executando a parte da alvenaria. Muito bem. Você será o responsável por fazer a compra de materiais com os blocos cerâmicos e componentes para a argamassa de assentamento. Ó, isso aqui é uma parte muito importante que nós, engenheiros, temos que prestar muita atenção. Quando entra aqui nessa questão de compra de material, os nossos cálculos têm que ser muito assertivos, né? Para que a gente não esteja aí onerando o nosso cliente. Né? Por exemplo, eu sou engenheiro, sou dono lá da minha empresa de projetos, de construção, da minha empreiteira, seja ela de grande porte, pequeno porte, enfim. E eu vou passar um determinado orçamento para o meu cliente já pensando nisso. Olha, a compra dos materiais será assim, será assado. O pedreiro, no caso, né, que não entrando aqui agora no mérito da engenharia, mas o pedreiro que vai conversando com o dono, compra um pouquinho, faz, compra mais isso, faz, etc, etc. Né, tanto para ele, pedreiro, o, o responsável ali pela construção, o que trabalha autônomo, quanto, sobretudo, para o engenheiro, pensando em escalas maiores, né, da empreiteira, e esse cálculo tem que ser exato, não podem ter erros, né, sempre pensando aí numa margem de desperdício, vamos dizer assim, um pouquinho a mais, que tem que ser comprado, porque realmente existem perdas, né, inerentes à operação ali, a todas as construções, mas que esses cálculos têm que ser muito assertivos, para que não onere o cliente e também não acabe passando da medida ali e o seu lucro vai ser menor. Com isso, identificou-se as seguintes questões: qual a quantidade necessária de blocos de alvenaria? Qual o volume de argamassa de assentamento utilizado para a realização desta etapa? Para esses cálculos, você obteve as seguintes informações. Então, tipo do bloco: tijolo de 6 furos, né, largura padrão ali, 9 centímetros, comprimento 19, altura de 14, assentados em meia vez, em pé. O que significa isso? Né, ele está na dimensão menor dele, vamos dizer assim, que a parede teria a espessura de 9 centímetros. Né? Somente o tijolo, não a parede teria a espessura da largura. Né? Ele não estaria deitado o tijolo, estaria em pezinho, ou seja, os furos estariam na direção horizontal, não na direção vertical e muito menos deitado, né? que a parede ficaria bem mais larga, ali, com 14 centímetros. Espessura da argamassa, horizontal ou vertical, em média 1 centímetro. Né? Média, né? É todo passado ali, coloca lá uma linha indiana, etc., para fazer toda uma média, enfim, né, um alinhamento durante ali o assentamento dos tijolos, mas a gente sabe que isso aqui é variável, né? Seria impossível no olho ali o pedreiro conseguir manter o padrão de 1 centímetro. Alguma variação tem, mas a variação ainda assim é pequena. Comprimento de paredes a ser executado, 40 metros de parede, é bastante, né, relativamente bastante quantidade de parede, porque ele disse que é um empreendimento de pequeno porte. Comprimento de paredes a ser executado, 40, altura das paredes 2,7 metros, área das aberturas, portas e janelas 6 metros quadrados, considerar uma perda de 10% para os blocos e de 20% para a argamassa. Daqui o professor já acabou de comentar, né, a importância dessa questão de considerar uma perda efetiva, né? Não pode nem exagerar e nem calcular menos, porque senão acaba jogando dinheiro fora. A partir dessas informações, responda as seguintes questões. Primeira, qual a área total da alvenaria a ser executada em metro quadrado? Segunda, qual o número de blocos por metro quadrado?
Terceira, quantidade total de blocos. Quarto, volume de argamassa por metro quadrado. E quinta, o volume total da argamassa, né, para o assentamento desses blocos. Então já meio que de cara a gente consegue fazer uma associação, que é o seguinte, quer ver? Eu vou fazer um desenho aqui. Então, ó, vamos desenhar uma parede aqui, uma super parede. A nossa parede será retangular, né? E ela terá 40 metros de comprimento. metros de comprimento na nossa parede. E a altura da nossa parede será de 2,7, né? Portanto, se a nossa parede é um retângulo, eu sei o comprimento e sei a altura, eu sei a base e sei a altura, né? Para calcular a área. Portanto, meu 40 metros é a base e o 2,7, que é a altura, é ela mesma. Eu já consigo responder a primeira. Mas tem mais um detalhezinho que eu tenho que levar em consideração aqui nessa primeira questão, é que essa parede ela terá algumas áreas, né, que ela não tem o preenchimento, ou seja, dos tijolos. Por quê? Porque são as portas e as janelas. Então, ó, imaginando que seria isso daqui, né? Essa região aqui seria vazada, né? Ou seja, não vou estar gastando tijolo e argamassa aqui. Então eu tenho que fazer esse desconto. Portanto, como que ficará a nossa área? É igual a base vezes a altura da parede, tudo isso em metro, né? Metro da base vezes metro da altura, nos dará metro quadrado, menos a nossa outra área aqui, né? Que seria a nossa área vazio, vou escrever assim para entender melhor. Que também é metro quadrado. Centralizar aqui para ficar mais chique. Que também é metro quadrado. Portanto, né, metro quadrado por metro quadrado, eu posso realmente realizar essa subtração. Base vezes altura, área da parede. Desconto a área no vazio da porta e das janelas. Me dá o valor total de alvenaria construída.